Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Na videoaula de hoje a gente vai fazer aí um contraponto à visão justnaturalista que a gente estudou na teoria política dos filósofos contratualistas. Então, lembrando, os contratualistas eram todos justnaturalistas, né? E o justnaturalismo é a crença em leis naturais. Então são leis superiores no sentido de metafísica. São leis que não estão no mundo físico, né? É uma lei superior, é uma lei natural, que está tá inscrita na própria natureza. Não é o que a gente possa ver, mas é uma lei natural. Né? O homem tem direito à vida. Onde é que está escrito isso? Não, é uma lei natural, é metafísica, certo? Só que não é a única forma de enxergar as leis. Temos também o pensamento, a concepção jus-positivista. O jus-positivismo ele vai trabalhar com a ideia de lei imposta, a lei como um produto da ação humana. Então não é mais uma lei metafísica, não, é uma lei que ela foi criada. Eu coloquei aqui empírica, né? Ou seja, da experiência humana. Então, agora, para o jus-positivismo, quando eu falo que o homem tem direito natural, quando o homem tem direito à vida, eles não vão entender que é um direito natural. Não, tem direito à vida porque a gente escreveu aqui, ó, a gente criou essa lei porque a gente acha melhor que tenha. Ou seja, é algo criado, não importa se é um valor metafísico, mas é algo que a gente criou. Tá? Então essa é a diferença. Existe também visões aí pós-positivistas, mas enfim, isso aí a gente não vai ver isso no curso, né? Só quem for fazer faculdade de Direito aí vai ter contato com essas novas concepções. Mas para a gente é importante essas duas aqui, tá? Justnaturalismo e justpositivismo. E aí, para ficar mais claro a concepção justpositivista, eu peguei o exemplo do Jeremy Bentham, que é um cara que a gente já viu na aula de ética. É o pai do utilitarismo. Então a gente viu o utilitarismo na aula de ética, que é a corrente que fala que a ação é boa quando, na sua consequência, a gente tem mais prazer e menos dor. Mais prazer para todo mundo que está envolvido na ação. A gente já viu isso na aula de ética. Mas o utilitarismo também é pensado na política, né? E, nesse sentido, a gente pode atribuir a visão utilitarista como sendo uma visão justpositivista. Porque não importa se é uma lei natural. Veja bem, a moral e a lei, para um utilitarista, ela faz sentido se ela tiver uma utilidade. Então, se a lei for útil, está valendo. Não precisa ser lei natural. Ah, tem lei, o homem tem direito natural à vida, à propriedade privada, à liberdade. Não precisa ser natural. Eu posso colocar, eu posso criar. E por quê? Quando é que eu devo criar a lei? Para os utilitaristas, quando for útil. E o que é ser útil para o utilitarista? Quando a consequência gera mais prazer e menos dor. O bom é o prazer ou ausência de dor. O mal é a dor ou a ausência de prazer. Quanto que é bom? Mais prazer e menos dor a todos os agentes envolvidos na ação. Beleza? Então, ó, só para ficar claro, quando eu falo de justpositivismo, os utilitaristas são apenas um exemplo que se encaixa nessa visão, não são os únicos, tá? Não são só os utilitaristas que são justpositivistas. Mas como a gente já viu isso, já vimos a corrente utilitarista, eu estou pegando essa como exemplo, que é um exemplo de política que vê o direito como sendo um produto da ação humana e não sendo como lei natural. Beleza. Então, coloquei um esqueminha aqui para a gente compreender a visão política do Bentham, né, do utilitarismo. Então, para ele, qualquer lei é uma restrição à liberdade e à felicidade humana. Escrevi uma, mas é humana. Eita. Aqui. Lei, então, é restringir a liberdade e a felicidade humana. Sendo assim, qualquer lei é um mal, nesse sentido. Sendo assim, governar não passa de uma opção entre males, né? Que lei que eu vou colocar, que restrição que eu vou aplicar. Mas uma lei pode resultar em mais benefício do que dano.
Então, na concepção utilitarista, a gente entende que uma boa lei é um mal necessário. E aí, só para ficar mais claro, vamos pensar em 3 crianças. A primeira tem 2 pirulitos. Bem simples. A primeira tem 2 pirulitos. A segunda tem 1. E a terceira não tem nenhum. Na visão utilitarista, que preza o prazer da maioria, o correto seria o pai da criança que tem 2 pirulitos tirar um da filha e dar para que estava sem nenhum, para cada um ter um pirulito. Assim teria mais felicidade aos agentes envolvidos, né? Só que para a menina que tinha 2, perder é um dano que ela sofreu, né? É algo ruim para ela. Ela ia chupar 2 pirulitos, vai chupar só 1. Né? Mas na concepção utilitarista, isso seria um mal necessário. É um mal necessário, porque é melhor que ela sofra por só comer 1 do que uma menina sofrendo por não ter nenhum, né? E vendo as outras com pirulitos. E agora, para a gente finalizar, né, eu escrevi aqui porque eu dei o exemplo dos pirulitos, né, de dividir igualmente para as crianças, e pode ser que vocês pensem, não, então quer dizer que o utilitarista é como se fosse um governo socialista de dividir tudo? E não é bem assim. Escrevi aqui, ó. O Bentham, ele concordava com a não intervenção na economia. Então não era um governo socialista que o Estado controlaria toda a economia para dividir tudo igualmente. Nada disso. O Bentham acreditava no livre mercado, como o Adam Smith, que eu coloquei aqui o nomezinho dele aqui. Se vocês não viram, a gente vai ver melhor sobre esse pensador depois, tá? Mas é o pai do liberalismo econômico. Então o Bentham concordava, não intervir no Estado na economia. Só que ele também via que, para que alguns poucos vivam em conforto, muitos vivem em desconforto. Há um desequilíbrio na felicidade. E para o Bentham, embora o governo não deva intervir na economia, o governo deve intervir para acabar com esse desequilíbrio. Certo? O governo deve agir de modo utilitarista, de modo utilitário. Arrumar esse desequilíbrio entre o prazer e a dor, certo? Entre a felicidade e a tristeza. E aí surge a pergunta, né? Como fazer governantes espalhar as riquezas quando isso faria com que eles ficassem menos felizes? E ele vai dizer, democracia. Se o povo elege o seu governante, se o governante não espalhar a riqueza, não deixar a maioria feliz, o povo não vota mais nele, vota em outro. Então perceba que o Bentham, que é um utilitarista, ele vai ver a democracia como sendo útil. Útil para quê? Para atingir aí, para o governo conseguir combater esse desequilíbrio, porque se o governante não faz nada, o povo, numa democracia, escolhe outro. Então a democracia deve ser aceita porque ela é útil. Diferente do Rousseau, que vai ver na vontade geral, né, que a gente pode dizer já que de uma democracia, no pensamento do Rousseau, né, que é a vontade da maioria, ele vai ver isso como um direito natural. O Bentham não. Positivismo. A democracia é útil. É útil para quê? Para exigir que os governantes combatam o desequilíbrio, certo? E tentem espalhar aí as riquezas, né? E tentam aí proporcionar mais prazer, mais felicidade e menos dor. Bom, por hoje a gente para por aqui. De atividade, eu deixei um conto, não é muito grande não, ele tem umas 4 páginas aí no Word, um conto que eu encontrei uma tradução de um blog na internet, reli o conto, eu vi que tinha alguns errinhos de português, mas eu tentei corrigi-los. Mas já estou avisando que pode ser que eu tenha comido bola em algum aí. Mas eu vou deixar como atividade o seguinte, eu quero que vocês leiam esse conto, depois a gente vai falar melhor sobre ele na próxima videoaula, e eu quero que vocês relacionem o conto com a concepção utilitarista de política. Fiquem tranquilos que eu vou deixar melhor escrito isso no Classroom, beleza? Classroom, beleza? Então, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!